Vamos falar então do Corinthians, gente, porque a situação do Yuri Alberto agora complica, né? Complica sim, preocupa. Ele passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, era até algo que não estava no script, né? Sentiu dores, passou por exames e já foi operado. E o prazo da recuperação é que deixou o torcedor meio chateado, só em outubro, ainda assim, né? Meados de outubro, felizmente aí é uma má notícia. Lívia Camilo chegando com a gente, Livoca. Tudo bem, querida? Lívia, atualiza a situação pra gente do Yuri Alberto, porque o Corinthians já vem sofrendo com baixas e é um time que, quando sai um jogador que é titular, que é importante, já complica. Aí complica de vez. Então, Carride, o Memphis, agora Yuri Alberto, tá todo mundo bem preocupado. E será que o Corinthians, até já tô lendo a nossa tarde ali, vai buscar um novo atacante para a vaga dele? Boa tarde, amiga. Oi, Lulu. Oi, PVC. Tudo bem, queridos? Bom, a gente sempre chega aqui com algum tipo de notícia complicada, né? Porque o Corinthians vive realmente aí um momento de bruxa solta no departamento médico. Teve o retorno, né, de Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto juntos, né? O trio pela primeira vez atuou com Dorival Júnior, né, nas decisões contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e aí logo já veio mais uma leva de problemas, né, físicos. Memphis Depay aí com esse problema muscular na coxa e o Yuri Alberto agora também, mais um que foi enquadrado aí na questão da hérnia inguinal. O terceiro caso, inclusive, de hérnia nesse elenco do Corinthians desde o começo do ano. Teve Gustavo Henrique também, o zagueiro. Hugo, o lateral, também passou por cirurgia na mesma situação, né? Então a gente tá até tentando entender o que tá acontecendo, por que dessas lesões recorrentes, né? E do mesmo tipo de lesão acontecendo no Corinthians, e a verdade é que isso está comprometendo a questão de elenco, né? Que já era um elenco bastante curto, principalmente no sistema ofensivo. Tem aí a chegada do Vitinho, né? O atacante que foi apresentado ontem, mas nesse contexto fica bem difícil para o Dorival Júnior conseguir escalar a sua equipe e também ter opções no banco para aguentar as competições. Então, é um momento bastante delicado. A recuperação do Yuri não deve demorar aí cerca de 2 meses, como muita gente está pensando, mas pelo menos 1 mês e meio a gente, né, não pode descartar essa possibilidade, até porque é uma cirurgia, tem toda a questão da recuperação física e também da recuperação de ritmo, né? Ele não pode entrar logo nas primeiras partidas como titular. Também sofreu uma lesão na coluna que tirou o Yuri dos gramados um bom tempo, então compromete a temporada do Yuri Alberto, né, que acabou de renovar contrato. Nesse contexto, o que aconteceu também, tá? Nessa quinta-feira, a gente teve a notícia de que o Cauê Furquim, que é uma joia da base do Corinthians, jogador muito importante, inclusive, na visão do Dorival Júnior, né, para essa trajetória, né, complicada da temporada, recebeu uma proposta e o Bahia foi lá e pagou a multa do Cauê Furquim, cerca de 14 milhões de reais. E isso pegou a diretoria de surpresa, porque ele também estava cotado para esse restante de temporada ser uma peça importante aí na comissão técnica do Dorival. Ele já tinha sido escalado, chegou a viajar com o elenco, jogou contra o Ceará, contra o Fortaleza, esteve no banco de reservas. É um jogador muito promissor, jogador de muita velocidade e pegou de surpresa, tá? A diretoria do Corinthians essa notícia aí. Então a gente não tá falando só da questão das lesões, mas também do Corinthians tá perdendo aí os seus atletas que são promessas da base por situações bem assim curiosas, né? O Corinthians tá até tentando aí uma situação para tentar impedir essa negociação, se apoia numa questão jurídica, né, de que o Corinthians não tinha sido comunicado dessa negociação. Simplesmente o Bahia foi lá e pagou essa multa já depois de ter conversado com o atacante. Então, existe uma questão que é uma regra da CBF e também da FIFA. Antes de negociar com o jogador, o clube interessado precisa enviar por escrito para o clube atual, né? E isso tentar aí fazer tudo da forma mais correta e transparente possível a negociação. E também tem a questão de ele ser menor de idade, né? Um atacante de 16 anos que acabou de renovar contrato, foi em abril também essa renovação de contrato. É um negócio que chama bastante atenção e a diretoria tenta, de alguma forma, segurar esse jogador com base aí numa possível brecha
que o Bahia deu em relação ao jurídico. Então, fica uma situação muito difícil. O Corinthians não pode inscrever novos jogadores por conta do transfer ban que sofre. Tem um banco muito reduzido no sistema ofensivo e agora enfrenta mais uma possível perda. Uma perda bastante significativa, a do Cauê, viu? PVC, que coisa, hein? Um jogador de 16 anos, o Bahia chega, paga a multa rescisória, 14 milhões de reais. Como é que você vê essa situação? Primeiro, pode ser possível uma negociação como essa, de um garoto jovem, menor de idade? A gente fala muito, né, sobre quando atletas menores de idade são contratados por clubes estrangeiros, como foi o caso do Endrick, do Estevão também no Palmeiras, e aí eles esperam até completar os 18 anos para irem para esses clubes. Como fica neste caso aí do Bahia e do Corinthians? Eu acho que a questão central é você ter, o jogador quer jogar. Ele pode ser menor de idade, mas ele quer jogar. Ele tem um contrato, o contrato está acabando, tem uma multa de rescisão. Se ele tem menos de 16, ele não pode ter um contrato profissional, você não pode tirar o jogador. Sabe a história do Vitor Roque, que é maravilhosa, de quando ele estava na base, só que ele tinha 12. Ele veio jogar uma Copa Nike em São Paulo, o América descobriu que ele estava treinando no Cruzeiro. E eu acho que o ponto central é diálogo. Se o Bahia quer... Eu não posso dizer, eu estou ouvindo a Lívia contar a história inteira. Contar a história dessa maneira, com a versão que a Lívia está contando, que ela apurou dos dois lados, e tem uma parte da história que beneficia, a versão é meio... o Corinthians se sentiu lesado, o Bahia pode ter uma outra versão, eventualmente? Pode, mas eu acho que o ponto central é, se você quer contratar um jogador, tem multa de rescisão, conversa clube com clube. Não necessariamente fazer um acordo, mas dizer, cara, o contrato vai acabar, eu vou pagar a multa e ponto. Mas se tem uma multa de rescisão, você cumpriu o contrato. Você não descumpre o contrato ao pagar uma multa que está no contrato. Mas não é um contrato profissional, né? É um contrato de formação. Mas a partir dos 16 ele pode assinar um contrato de formação. Sim, formação. Se tem um contrato, ele está dentro da legislação. O que está dentro da legislação é legal, tá perfeito. Literalmente é legal, né? Literalmente é legal. Só que você cria um ruído de comunicação entre dois clubes, que não precisa haver. Você pode passar a mão no telefone e falar assim, escuta, eu conversei com o jogador, ele quer vir, eu vou pagar a multa de rescisão. O valor é tal. É isso aí? Beleza? Vou pagar. Pum, pagou, vem embora. Aí passa a ser profissional, continua sendo profissional. Se está na multa, você pagou a multa, resolveu o problema. Mas você cria um ruído de comunicação entre dois clubes que não precisa ter. E tem uma outra questão que é do ponto de vista de... Oi, Lívia. Então, e até para esclarecer isso, né, qual que é o ponto que o Corinthians cita, né? E internamente eles entendem que o pagamento da multa não livra, digamos assim, o Bahia de ter cometido uma infração jurídica, né? No caso de, assim, pagou a multa, obviamente, mas não cura a irregularidade de como essa negociação se concretizou, né? De como as primeiras conversas aconteceram. Inclusive, isso pode gerar multa para o Bahia, né? Se o Corinthians caminhar com essa questão toda, o Corinthians estuda essa possibilidade, né? De até procurar a CBF, né? A CNRD, sobre esse negócio. E isso poderia até gerar no futuro uma multa para o Bahia e para os intermediários desse atleta, né? Uma vez que ele é menor de idade. Então, é uma situação que é bem delicada e bem desconfortável, né? Cria, como você falou, PVC, esse ruído desnecessário. E além disso, um outro ponto, PVC, pela questão esportiva mesmo. Um jogador de 16 anos, não sei se você conhece esse garoto, quais são as qualidades dele, né? Quais são ali as virtudes que ele tem, mas é o Corinthians perdendo, querendo ou não, uma joia de sua base, ou pelo menos um garoto de sua base, para um clube brasileiro. O Corinthians não poderia tratar melhor seus jogadores para não ter que passar por isso? Tratar melhor, eu digo assim, desenvolver, não no tratamento pessoal, mas de uma forma mais ampla, para não perder um atleta para um adversário dentro do Brasil? Aí vai ser sempre a história de que você olha, isso foi sempre cíclico. 20 anos atrás, quase, quando o Wilsinho, que foi um jogador que o Palmeiras formou e que o São Paulo queria ter, o Wilsinho tinha chegado ao time principal, o São Paulo foi atrás do Wilsinho, estava acabando o contrato, tinha uma brecha de contrato, o São Paulo contratou. Não era menor de idade, que é o que a Lívia está dizendo, que o Corinthians pode ir até a CBF
eu ia até a FIFA e processar o Bahia e eventualmente ganhar. A relação muitas vezes passa por clubes gigantescos que não estão em momentos bons e o jogador profissionalmente ou os conselheiros desse jogador vão dizer para ele, ó, cara, assim, no Corinthians você não vai jogar, não vai acontecer nada no Corinthians, o Corinthians está atrasando salário, o Corinthians está atrasando o pagamento, o Corinthians tem transfer ban, vai para outro lugar. Aí o cara ouve e fala assim, não, vou para o Bahia, melhor. Historicamente, o Corinthians foi um lugar onde os jogadores quiseram trabalhar mais do que no Bahia. Hoje pode ser diferente. E amanhã pode ser outra coisa. O fato é que hoje você consegue dizer, você no Bahia é uma ponte para o Grupo City. E o cara quer jogar, quer criar uma carreira longa. Então ele vai para o Bahia. Só que tudo na vida é olho no olho. Aqui é que está o X da questão. Tudo é você olhar e falar a verdade. Por isso que eu acho que o Bahia podia perfeitamente ter ligado para o Corinthians e dito, vou contratar um menino. Vamos fazer uma conversa aqui? Você diminui o ruído. Nem acho que o Corinthians vai conseguir ganhar alguma coisa nesse processo, mas ele tem o direito de justiça. Sim. Livoca, o temido transfer ban. Livoca, desculpa te interromper, mas o transfer ban... É proibido você assediar o jogador de 16 anos. Sim. 16, 17. E é proibido também você induzir, né, essa quebra de contrato antes dos 6 meses finais, né? Você está assediando, também. Configura assédio, você está assediando, né, esse atleta. Exatamente. Livoca, o transfer ban, hein? O temido transfer ban chegou, tá precisando de jogador, o Yuri Alberto machucou, tá até rimando. Como é que vai fazer? Tem alguma novidade para essa renegociação lá com o Santos Laguna, no entendimento também da FIFA? O que o Corinthians vai fazer aí para se livrar desse transfer ban e contratar? Porque precisa, mas não tem dinheiro, né? Então a gente volta sempre para o mesmo problema. Lu, isso daí também tá, assim, é uma dor de cabeça extra, né? Como se não bastassem as dores de cabeça que a diretoria do Corinthians está tendo que ter. Nesse momento também o transfer ban é uma situação, assim, Santos Laguna, né, o time do México, que, né, tem aí uma dívida, espera, né, esses débitos serem quitados pelo Corinthians pela contratação do Félix Torres, tem a faca e o queijo na mão. E o que acontece é que o Corinthians, nesse contexto, enxerga que o Santos Laguna vai ter que ceder para renegociar essa dívida se quiser receber o valor, né? Então, assim, é uma verdadeira, acho que, briga ali de foices. Ninguém tá acertando ninguém nesse momento, mas o Corinthians vê essa situação como temporária, tá? Eles entendem que vai existir, de fato, uma negociação diretamente com o Santos Laguna que derrube esse transfer ban. Agora, existe uma movimentação muito grande, tá? Do Osmar Stabile, o presidente interino, da diretoria financeira, para tentar, de alguma forma, também encontrar possibilidades de arrumar esse dinheiro. Não sabemos ainda se vai ser uma nova antecipação com a LFU, né? Que também se tornaria um empréstimo para esses valores bem altos, né? Que a gente está falando de 33 milhões de reais. Ou se também existem outras formas de antecipação. O Corinthians hoje trabalha em duas frentes, tanto da renegociação quanto de tentar arrumar esses valores para quitar a situação. O Corinthians tem a história da tentativa de fazer um acordo com o Flamengo, que é discutível se vai ser bom para o Corinthians ou não, né? Porque o Corinthians chegou a um patamar de ele ter o melhor contrato de televisão do Brasil até 2029 e ele está discutindo como negociar em conjunto com o Flamengo a parte das ligas. É uma decisão que o Corinthians tem que tomar. Dentro do Corinthians, há gente que pense diferente. Acertar o acordo para a parceria Corinthians-Flamengo exclui o adiantamento da Liga Forte União. Porque o adiantamento da Liga Forte União previa um prolongamento do acordo. Então, você vai adiantar... De mais 1 ou 2 anos, pelo menos. Exatamente. Então, o Corinthians tem uma possibilidade de conseguir um dinheiro, que não é a melhor forma de conseguir dinheiro, né, Lívia? Mas é uma forma de conseguir o dinheiro agora para resolver problemas de agora. Veja, o Corinthians é o clube que mais arrecada da receita que mais paga do futebol brasileiro, que é a televisão. O Corinthians não é o clube que mais arrecada no Brasil porque ele é mal administrado, mas a maior receita, o Corinthians é quem mais ganha neste momento. Então, por que o Corinthians vai se juntar ao Flamengo, que ganha menos hoje do que ele?
E vamos pensar uma coisa, vou fazer uma metáfora aqui. Ninguém vai entrar na loja do Flamengo para comprar uma camisa do Corinthians. Nem vai entrar numa loja do Corinthians para comprar uma camisa do Flamengo. Então, todos os processos, por exemplo, o Flamengo vai negociar o maior contrato de patrocínio de camisa da história do futebol brasileiro e o Corinthians não tem nada a ver com isso. E nem tinha que ter. É uma receita que o Flamengo tem por mérito dele. O Corinthians foi o primeiro clube do Brasil a bater 300 milhões de reais de receita em 2012. O Flamengo foi o primeiro a bater R$1 bilhão de receita. Por quê? Por que o Corinthians foi o primeiro a bater 300 milhões e não foi o primeiro a bater R$1 bilhão? Porque nesse intervalo de 10 anos o Flamengo passou a ser administrado de uma maneira diferente do que o Corinthians era. E é isso que o Corinthians tem que fazer. Hoje, o Corinthians está entre dois amores. Ou ele assina um acordo com o Flamengo, ou ele pega um dinheiro na mão agora. Nenhuma das duas coisas é solução para o Corinthians. A solução para o Corinthians é administrar o Corinthians. É básico, mas não é simples, é complicado, é o que tem que ser feito, mas não é fácil.